conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu conheci essa verdade, Deus restituiu tudo em dobro na minha vida. Até mesmo algo que também a medicina dizia que não seria possível, através de exames, tanto da minha parte quanto da parte da minha esposa, quando olharam para nós, falaram: olha só, é melhor vocês desistirem de ter filhos, porque não é só o lado dela, mas o seu também é complicado. E aí, mais uma vez, ali a palavra já tinha chegado: muito obrigado, eu vim até aqui, mas agora é com meu Deus. E sabe, meu querido, está aí um casal perfeito que Deus nos deu. Glória! Então, meus irmãos, não importa o que o mundo diz ao seu respeito, o que importa é o que a palavra de Deus tem a dizer ao seu respeito. Não importa as circunstâncias que se levantam, meu querido. Não importa o deserto que você está passando hoje, você precisa entender que deserto ele é um lugar de passagem, sim, mas deserto não é um lugar de falta, não é um lugar de sofrimento, mas é um lugar onde os milagres irão acontecer, é um lugar onde você será preparado, forjado, para que assim como os grandes heróis da fé venceram, você também venha vencer, e muito mais você, porque de quem dirá aqueles homens que tinham o Espírito Santo apenas sobre eles, operaram tudo o que operaram, ainda mais vocês que hoje têm não o Espírito Santo sobre, mas dentro de vocês, dentro de vocês. É por isso, meu querido, que você tudo pode naquele que te fortalece. Glória! É por isso que, independente das circunstâncias que se levantam, meu querido, se eu pudesse dar um tempo para essa mensagem de hoje, o tema seria: não deixe que circunstâncias adversas construam a sua morada no deserto. Porque deserto não é lugar de armar tendas ou de construir a sua morada, é um lugar de passagem. Quando você passa a construir a sua morada no deserto, é porque você passou a aceitar essas circunstâncias adversas que estão se levantando contra você. E não, está errado. Você não precisa mais aceitar essas circunstâncias adversas, pois o próprio nome diz: adversidades, algo que se opõe àquilo que Deus estabeleceu a seu respeito. Mas no nome de Jesus, hoje você não precisa mais aceitar. É claro que isso não te impede de passar por um deserto. É por isso que nós passamos por esse deserto, mas nós não fazemos morada lá. Porque lá nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo preparados, nós estamos vivendo o milagre de Deus, vivendo a bondade de Deus, porque Deus ele é bom em todo o tempo. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, de quem não muda como sombra de variações, ou seja, Ele é bom em todo o tempo e ponto final. Não importa o que o mundo diz, o meu Pai, o seu Pai é bom, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar, para te tornar mais que vencedor, meu querido. Eu não sei se você entende o que é essa palavra mais que vencedor, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o nosso querido pastor boxeador chega lá, sobe no ringue e vai enfrentar aquele adversário, e chicote para lá, e soco para cá, e esquiva, e bate, e depois de uma longa luta ele vai lá e vence. E a sua esposa, que estava sentada lá só torcendo por ele, esperou ele vencer. E assim que ele vence, meu querido, ele recebe o cinturão, ele recebe o prêmio. Mas mais que vencedor, é o pastor que venceu ou a pastora que estava sentada lá torcendo por ele, subiu e agora vai usufruir de tudo aquilo que ele conquistou? Assim é a nossa posição, meu querido. Jesus já derrotou o inimigo, Jesus já venceu o inimigo, e agora você tem livre acesso sem precisar lutar. É por isso que não faz sentido você hoje falar: eu vou lutar contra o diabo. Não, você não luta contra alguém que já é derrotado, ele já perdeu. Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Hoje a sua luta é a perseverança para ficar firme naquilo que Deus já estabeleceu a seu respeito, para permanecer firme aonde Jesus te colocou. E se Ele te colocou, ninguém pode te tirar, a não ser você mesmo. É por isso que a única pessoa que pode impedir as promessas de Deus de acontecer na sua vida não é o mundo, não é o diabo, é você mesmo, meu querido. Porque você tem o poder e a autoridade no nome de Jesus Cristo. Se a circunstância se levanta, você no nome de Jesus tem a autoridade para colocar ela para correr. Mas você precisa entender qual é o seu posicionamento na palavra de Deus. Princípios. Nós acabamos de praticar um grande princípio de adoração a Deus aqui, que é os nossos dízimos e nossas ofertas. Sabe, meu querido, hoje você não precisa mais correr uma maratona para prosperar, não. Você precisa apenas praticar um princípio que é simples. Quer honrar o seu Deus, quer honrar o seu Pai.
Pois Malaquias 3 diz: trazei todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provar-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, tamanhos que vocês não serão capazes de contar. É um princípio que você pratica, porque você entende que através da sua vida, meu querido, é um benefício para você fazer parte de um momento como esse, onde você oferta e dizima, sabendo que através da sua vida outras pessoas serão impactadas, porque é para que o reino avance, para que a casa de Deus continue avançando, crescendo, prosperando, para que outras pessoas também possam se sentar aí onde você está hoje, e conhecer essa verdade que transforma, que cura, que liberta, que prospera. Porque somente a verdade absoluta de Deus é que tem o poder para fazer isso, e não as verdades relativas do mundo, que uma hora é e outra hora não é, mas a palavra não, meu querido, porque Deus zela pelo cumprimento da sua palavra, Deus zela pela palavra que Ele liberou. Ele tem, meu querido, um zelo pela palavra que é liberada sobre a sua vida, e nós iremos falar um pouco sobre isso. Falamos sobre as circunstâncias adversas que nós não precisamos mais aceitar, e também falamos sobre desertos. Eu quero ler com vocês aqui algumas particularidades do deserto, amém? Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, tá bom, meu querido? Isaías 43, 18 e 21, olha só, hoje é um culto profético, né? Então já recebe aí, meu querido, olha só, Isaías 43, 18 e 21, eu estou lendo na NVI. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Olha o que Deus está te perguntando, você não está vendo? Eu já estou, eu não vou fazer, já está acontecendo, está no meio de vocês. Vocês precisam ter sensibilidade no Espírito para pegar com fé aquilo que já está acontecendo. Aleluia. E ele continua: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim, mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor. Sabe, meu querido, é possível sim que Deus já esteja fazendo esse algo novo. É um culto profético, amém? É possível que já está acontecendo, mas se você não estiver sensível, se você não reagir à palavra que é liberada sobre a sua vida, é possível que você não veja, porque senão Deus não abordaria esse assunto. Olha só, vocês não reconhecem? Peraí, vocês não estão vendo? Eu já estou fazendo. Eu não vou fazer. Onde nós estamos hoje? Nós estamos na dispensação da graça, meu querido. Já está feito. Nós precisamos agora ter um posicionamento de fé, não de murmurar, não de reclamar, mas de gratidão, e nos levantarmos em fé e ousadia, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia. Oh, aleluia! É tudo isso que você tem, meu querido, é o que você é o que a palavra diz. Aleluia! Oh, meu Deus, o Senhor é bom, Pai. Mateus 3, versículo 1 ao 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Aqui nós vemos, meu querido, um chamado glorioso de um homem que preparava o caminho para o Senhor. Onde? No deserto. Então, no deserto, irmãos, independente do que se levantava, ele entendia qual era o chamado e o propósito dele. Eu vim para abrir caminho, eu vim para preparar o caminho para o Messias. Esse era o deserto de João. E o nosso? O nosso agora, irmãos, nós não estamos aqui proclamando, levantando ousadia para falar de alguém que está vindo, mas nós estamos nos levantando em fé para falar de alguém que já veio, já morreu, já ressuscitou e já nos tornou filhos juntamente com Ele. Deserto não é um lugar de reclamar, mas sim de pregar as boas novas, pois o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, como Ele mesmo diz em Isaías, prediz antes dele: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A partir do momento que Jesus
vai para o Pai, Ele envia um outro Consolador. E agora aquele mesmo Espírito que fazia com que Jesus, por onde passava, curava os enfermos, por onde passava, restabelecia uma novidade de vida, por onde Ele passava, havia restauração, é o mesmo Espírito que hoje está disponível para você. Aleluia. É por isso que, meu querido, onde você chega, independente das trevas que há, você é luz. Independente das circunstâncias que há naquele local, quando você chega, meu querido, é o próprio Cristo chegando. Afinal de contas, hoje, quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo em você. Aleluia. Esse é quem você é, meu irmão. Aleluia. Só que nós precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que Deus nos deu. Algumas particularidades do deserto, é o que nós estamos falando aqui. E eu quero ler com vocês número 14, 26 a 29. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas, murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedir. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados aos recenseamento e que se queixaram contra mim. Deserto, meu querido, não é lugar de murmurar, mas sim de se levantar em gratidão a Deus. Deserto não é um lugar, meu querido, de ficar preso, escondido atrás de murmuração, delegando aquilo que Deus te chamou para fazer a outra pessoa. Mas no deserto é um lugar onde você se levanta e entende, peraí, assim como José recebeu uma palavra por intermédio de um sonho, independente das circunstâncias que se levantaram contra ele, foi vendido como escravo, caluniado por Potifar, preso, mas aonde ele colocava suas mãos, a Bíblia diz que prosperava, até que então se tornou governador. Ele tinha uma palavra, meu querido, mas a escolha era dele, entre ficar com aquela palavra que Deus dera, ou ficar com todas as circunstâncias que estavam se levantando contra ele. Ele tinha tudo para desistir, mas espera aí, eu tenho uma palavra. Deus me disse que eu serei governador, então não importa o meio do processo, afinal das contas, o final é melhor do que o começo. Você tem uma palavra, meu querido? Você tem uma palavra, então vai acontecer. Vai acontecer. Deus te chamou por um grande propósito, meu irmão. Você não vai sair daqui hoje sem ter o entendimento de quem você é e aquilo que você carrega. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Deuteronômio 1:31. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. No deserto você não está sozinho. Talvez você até tenha chegado aqui hoje arrastado, cansado, oprimido, mas Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Porque assim como é com aqueles homens da fé no passado, que Deus os carregava, mas a palavra pai, que quer dizer paternidade, está atrelado ao momento em que nós vivemos hoje. É uma palavra para mim e para você. Sabe, meu querido, é hora de depender totalmente de Deus. É hora de começar esse mês não tentando tudo na força dos seus braços, mas dizendo para o seu pai: ei pai, eis-me aqui. Eu vou depender apenas de Ti. Se o Senhor falou, vai acontecer. Se o Senhor falou, vai acontecer. Porque Ele te carrega como um pai. Se for preciso, meu querido. Porque no mundo haveria as aflições. Haveria momentos na qual, irmãos, circunstâncias se levantariam. E sim, é natural, nós ainda estamos nessa carne. É natural que às vezes nos sentimos cansados, mas precisa fazer parte da nossa vida a palavra de Deus, porque quando esse momento chegar, é para a palavra que você vai correr. E aí, quando você tem a palavra como seu alicerce, você para de ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada.
Porque é a palavra que tem a dizer a seu respeito, porque foi Deus que escreveu todos os seus dias no livro, quando vocês ainda eram informes. Oh, aleluia! Eu quero continuar mais uma vez aqui. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. E não lhes tem faltado coisa alguma. Deserto não é lugar de falta, mas sim de provisão. Pois quem tem Jesus não tem falta, meu querido. Se está faltando em você, olha para a cruz e Jesus sobra. Ele tem para derramar. O que falta em mim, você sobra em Jesus. Deserto não é lugar de falta. Mas essa circunstância se levantou, amém, se levantou para cair, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Glória! Esse é o meu e é o seu posicionamento hoje. Aleluias! Aleluia! Oh, aleluias! Glória a Deus! Pois o que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada teremos falta. Ele é quem cuida de você. E sabe, meu querido, essa palavra aqui, eu quero te explicar um pouco. Talvez você até diz, olha só, irmãos, eu não sei não, mas está faltando alguma coisa lá no armário de casa. Está faltando algo aqui que não está legal. E você está falando que de nada terei falta? Esse, meu querido, essa palavra não está dizendo algo natural, mas está falando do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus, que quando você o tem, independente da circunstância, de nada você terá falta, porque quando você olha para Cristo, você diz para Ele, se eu tenho você, não importa nada mais. Se eu tenho o Senhor, nada mais importa, porque o Senhor irá prover. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Quando você aprende, meu querido, a depender de Cristo, de Deus, a depender da palavra de Deus, irmãos, você vai usufruir daquilo que ela tem para você e você verá o sobrenatural acontecendo. Glória! Mas tem muitas impossibilidades, irmão. Está difícil, eu já não posso mais. Sabe, meu querido, a impossibilidade, eu não sei se você sabia, mas vai ficar sabendo agora, é a melhor matéria-prima para o milagre acontecer. O impossível é a melhor matéria-prima para o milagre acontecer. Porque é exatamente nesse momento que Deus entra, meu querido, e te supre em tudo e em todas as coisas. E você vê a mão de Deus vindo contigo, e aí você fecha os olhos e agradece e fala, meu Deus, só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mateus 14, 13, 21. Preciso correr. O pastor liberou até meia-noite hoje, mas eu vou tentar acabar um pouco mais cedo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Estou brincando, irmão. Mas glória a Deus, viu? Da próxima a gente vai então até meia-noite. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto. Este é um lugar deserto. Mestre, mas logo aqui, Jesus vai ter tanto lugar, tem que ser deserto. Como é que a gente vai fazer? Olha a preocupação, meu querido, dos discípulos aqui. Aleluia. Mestre, mas este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus, eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes,
e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Oh, aleluias. Aleluia. Oh, aleluias. E aí eu quero te chamar a atenção, meu querido. Talvez, muitas das vezes, você passa despercebido. E aí, quando você começa a prestar atenção, meu querido, ao seu redor, no ambiente em que você está, você talvez passe a ter medo, passe a duvidar. Talvez o ambiente que você se encontra não é aquele ambiente agradável, mas quem é que disse que você precisa de um lugar para ser quem Jesus te tornou? Verdade. Oh, aleluia. Obrigada. E aqui nós vemos a preocupação desses discípulos, assim como foi no barco. Você conhece a história, quando o mestre disse: passemos para outra margem. Passemos. Jesus estava dizendo: eu vou junto, e eu vou voltar aqui já, tá, gente? E Jesus estava, a Bíblia fala que durante aquela tempestade, Jesus dormia na polpa do barco, dormia em meio àquela tempestade. Então os discípulos começaram a olhar para aquelas adversidades, aquelas tempestades, e mesmo que Jesus estava na polpa daquele barco, eles vão lá, acordam, mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? E aí Jesus, você conhece a história, repreende o vento, repreende aquelas circunstâncias adversas, e então eles dirigem a palavra aos seus discípulos: ei, e a fé? Eu estou aqui, e o posicionamento de vocês? Aleluia. E o seu posicionamento em fé? Mesmo eu estando no barco, vocês ainda acharam que essas circunstâncias iriam parar vocês? Eu estou parafraseando. Muitas das vezes, mesmo eu estando dentro de vocês, vocês acham mesmo que essas circunstâncias, essas adversidades que estão se levantando, dizendo que vocês não vão avançar, que vocês não vão prosperar, que vocês não vão conseguir, vocês ainda são capazes de dar ouvido a essas circunstâncias? Não, chega. A partir de hoje, um novo posicionamento vocês irão tomar. E nós vemos esse posicionamento aqui. Jesus disse para ele: eles não precisam ir. Eles estavam onde? Num lugar deserto. Lugar deserto é onde fazia muito frio durante a noite, muito calor durante o dia, e não se encontrava comida ali por perto. Não tinha ali a tendinha da tia Cida: ô, vou ali rapidinho comprar 5 pão na tia Cida ali que está aberto ainda, está lotado lá. Não tinha. É verdade. Era um lugar deserto, irmãos. Mas Jesus estava ali e disse para ele: eles não precisam ir. A partir de hoje, irmãos, pegue essa palavra. Quando alguma circunstância adversa se levantar, seja em uma pessoa enferma, você não precisa mais dizer para aquela pessoa: olha, vá para um lugar, ou deixa ela ir. Não. A palavra é: elas não precisam ir, porque em vocês encontrarão a cura de que elas precisam. Eu declaro, meu querido, essa igreja aqui, muito mais voltada do que hospitais, porque as pessoas verão as grandes maravilhas que Jesus Cristo irá operar através de vocês aqui. E se prepare para a pessoa chegar e bater aí: é aqui que tem cura, é aqui que é o novo hospital, estão dizendo aqui que não precisa nem pagar nada, entra no inferno e sai curado. Sim, é aqui. Sim, é aqui. Porque a partir de hoje, meu querido, quando pessoas apresentarem algum problema para você, você não vai deixar elas irem mais com aquele problema, porque você carrega a solução para o problema daquelas pessoas que estão no mundo e ainda não conhecem a palavra, e através das suas vidas serão curadas, receberão a palavra, serão salvas, porque vocês entenderam quem vocês carregam dentro de vocês. Aleluia, Deus. Oh, aleluia! Elas não precisam ir. Aleluia. Por que você está abordando um assunto como esse hoje, meu irmão? Sabe, meu querido? Porque eu preciso esclarecer algo que talvez seja um pouco pesado, mas para quem não aceita o que a palavra diz. Porque quando nós aceitamos circunstâncias adversas, é o mesmo que nós passarmos a morar no mesmo ambiente que ela.
Quando você aceita uma circunstância adversa, você automaticamente se muda para o mesmo ambiente de onde essa circunstância veio. Como assim? A Bíblia não diz, meu querido, que o diabo e suas iniquidades estão debaixo dos pés de Cristo. A Bíblia não diz que as adversidades, tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, está debaixo dos pés de Cristo. Mas espera aí, Jesus te colocou assentado à destra do Pai juntamente com Ele ou debaixo dos seus pés? Então, meu querido, você não precisa mais aceitar essas circunstâncias adversas. Você não precisa mais armar a sua morada num ambiente de circunstâncias adversas. Você não precisa mais aceitar o que o mundo diz ao seu respeito. O que você precisa entender é que juntamente com Cristo você está sentado à destra do Pai, sendo herdeiro e co-herdeiro desse reino. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque o teu pai, ele só pode dar a você aquilo que ele tem. Aleluia! Assim como você, meu irmão, não pode dar o que você não tem, Deus também não pode dar o que ele não tem. Só que nós precisamos entender o que Deus tem a nosso respeito. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, meu querido, o teu pai, ele não tem raiva. Em teu Deus não tem vingança, em teu Deus não tem maldade, em teu Deus não tem mentira, em teu Deus não tem pobreza, em teu Deus não tem doença para com vocês. Aleluia! Em seu Deus, a paz, a alegria, a prosperidade, a cura. Oh, aleluia! E Ele só pode te dar o que Ele tem, e Ele já te deu. Quando Jesus Cristo veio assumir o seu lugar aqui, meu querido. É por isso que você precisa amar mais essa palavra. É por isso que você precisa zelar por essa palavra. É por isso que você não pode mais, meu querido, negociar princípios da palavra de Deus. Se a palavra diz que é e ponto. Se a palavra diz que eu sou e ponto. Se eu preciso praticar esse princípio, eu preciso e ponto. Porque você é sim mais que vencedor. Mas você precisa entender, meu querido, que você só acessa tudo aquilo que Jesus já fez e liberou para você, se você pratica os princípios e os mandamentos dele. Se você ama como ele amou a igreja. Se você tem o que ele tinha, e o que é? Os frutos do Espírito. Você tem os frutos do Espírito dentro de você. Por isso que você tem paciência. Aleluia. É por isso que você é paciente, é por isso que você não tem raiva daquele irmão que quer passar perto de você. É por isso que você não deseja mal para o seu inimigo. É por isso que quando o gerente pega no pé lá, você não vai desejar que ele perca o emprego. É por isso que quando o cônjuge acordou um pouquinho lá daquele jeito, você não vai também descontar, não, você vai amar. Aleluia. É por isso que assim como Jesus andou aqui, você precisa andar, meu querido. Porque Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Não há mais desculpa. Porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele te capacita a ser paciente, ele te capacita a ser longânimo, ele te capacita a andar em paz, em alegria. É ele que te faz viver uma vida pela fé. E fé é certeza e convicção das coisas que se esperam. Por isso que você não se move, não anda mais pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que é natural. Mas você se alegra antes de ver. Isso é fé. É muito fácil, meu querido, se alegrar com dinheiro, com dinheiro no bolso. É muito fácil se alegrar quando o laudo já está lá, constando que está tudo certo. Isso aí não é nem fé, é o óbvio. Mas fé é quando mesmo você não está vendo, você crê que o que a palavra falou vai acontecer. Eu não estou vendo meu bolso cheio agora, mas eu já declaro, Pai. Eu não vivo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Então é por isso que eu já chamo a existência, Pai. Eu vou prosperar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou chegar no meu pastor, vou falar: pastor, está na hora, vamos para um lugar maior, porque eu estou aqui e nós vamos crescer e avançar juntos. Esse é o momento onde você se alegra, meu querido. Porque a forma como você reage à palavra que é liberada sobre você vai definir o efeito que ela surtirá em sua vida. É por isso que quando uma palavra é liberada e você dá um glória, você, opa, eita, é comigo, receba em nome de Jesus. Pode até saborear, irmão, é permitido. Quando você reage, é
que você pega pela fé, é que você acessa pela fé. Obrigada. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Eu olho para vocês, eu vejo esses rostinhos lindos sorrindo, que eu tenho certeza que vocês estão pegando é tudo. Eu vou sair daqui com 10 quilos a menos, irmãos. Não, ele não pode, senão também não chega em casa, né, meu querido? Aleluia! Mas suga a palavra, irmãos. Pega essa palavra, meu querido, porque ela te fará prosperar, ela transformará a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Assim como transformou a minha, meu querido. Eu provei e vi desse amor. Eu não tinha nada, meu querido. Tudo que o mundo podia me oferecer, eu fiz. Mundo do crime, mundo das drogas. Meu irmão, se eu não dava nada mais para mim, imagina as pessoas que estavam ao meu redor. Eu cheguei a perder tudo mesmo. Nem médico, nada, irmãos. Não havia casa de recuperação que dava jeito nesse magrelo aqui. Não tinha casa de recuperação que dava jeito, não tinha como. Já estava, irmãos, desenganado. Ninguém mais acreditava. As pessoas olhavam para mim e falavam: isso aí já era. Esse aí não tem mais jeito, não. Mas, quando não tem jeito para o mundo, para as pessoas, irmãos, para Jesus sempre vai ter. Para Jesus sempre vai ter. Existia uma palavra liberada, meu querido. E Deus, aleluia, Ele zela pelo cumprimento de sua palavra. Sabe, meu querido, está aqui diante de vocês alguém que era muito improvável em todas as áreas de sua vida. Mas Deus transformou a minha vida, meu querido. Porque quando eu conheci essa palavra, eu decidi: peraí, eu já vivi muito tempo debaixo de uma religiosidade, onde as pessoas diziam que Deus pesa a mão e que Deus bate daqui, bate de lá. E aí eu pensava: peraí, se eu estou no mundo, o mundo está batendo, vou para a igreja e não falo que Deus bate também, para onde que eu vou agora? Para onde é que eu vou? Mas Deus sabia que eu buscava o conhecimento, eu queria. Até que um dia o meu primo Giovanni, um homem de Deus, profeta, conheceu essa palavra e chegou todo animado em mim, porque quando nós éramos criancinhas, nós falávamos: cara, como é que Deus é? E eu quero conhecer Deus. E nós vamos, cara, será que... E a gente ansiava por aquilo. E ele, quando conheceu, eu já estava desenganado, tanto pelo mundo quanto pela religiosidade. Eu já não acreditava mais em nada, eu não queria acreditar mais em nada. Mas quando ele chegou para mim e disse que, cara, eu encontrei, cara, Deus é bom. Você acredita, cara, tem um chamado, a gente tem um propósito. Meu Deus do céu, cara, aquilo que Jesus fez, a gente vai fazer também. É muita coisa, você precisa vir. E eu lembro que naquele dia, irmãos, eu já desanimado, eu olhei para ele e falei assim: olha, cara, vai na sua fé e me deixa em paz, que eu já desisti. Eu lembro que a minha esposa, naquele dia lá, na hora, abriu um sorriso no rosto dela, estava esperando e falou: agora vai. Aí quando veio aquela resposta, ela ainda continuou perseverando. Nós fomos para casa, e a casa que eu digo era quando nós morávamos no fundo de um galpão de favor, não tínhamos nada, no fundo de um galpão de uma empresa. Quando às vezes nós acordávamos, meu irmão, e acordávamos com o dono do galpão no pé da cama, sabe, não tínhamos liberdade nenhuma, não tínhamos mais nada, era o que sobrou. Mas aí, um certo dia eu estava lá, é por isso que você precisa entender a importância de você não se calar mediante aquilo que você tem. Pregue a palavra, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregue a palavra, pregue essa verdade absoluta a toda criatura. Pregue mesmo, meu querido, porque existem 3 papéis no evangelismo: o papel de quem prega a palavra, o papel do Espírito Santo que vai convencer, e o papel do ouvinte que vai aceitar, que vai decidir, que vai ouvir e optar por uma escolha. Mas você precisa fazer a sua parte. Deus sempre vai desejar trabalhar em equipe com vocês. Sempre vai ser um trabalho em equipe. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu estava lá um dia muito frio, e começou a dar aquele calor, e eu andava para lá e para cá, e aí eu abri a camisa, e eu, meu Deus do céu, o que é isso? E aquela voz falando: você precisa ir hoje, você precisa ir hoje, você precisa ir hoje. Meu Deus, que eu estou ficando louco, cara, eu estou falando comigo mesmo, o que está acontecendo comigo? E aí eu só lembrava do meu primo me convidando para ir para a igreja, eu só lembrava daquilo, e aquela voz falando: você precisa ir hoje, é hoje, irmãos. Eu digo que eu e a minha esposa, nós estávamos nos acréscimos do nosso relacionamento, eu acho que não passava mais daquele dia. E aí então eu falei: cara, eu preciso ir. Aí quando eu falei para ela, levantei, fui até ela, nós ficávamos só separados dentro de casa. Eu falei: se arruma aí que a gente vai para a igreja. Eu brinco até hoje, irmãos, que quando eu falei aqui, eu nem banho tomou, do jeito que ela estava: vamos agora então.
para não mudar de ideia. E aí eu fui, meu querido, e quando eu cheguei lá, eu vi aquele louvor, como estava aqui, irmãos, aquela adoração a Deus, que momentos. Aleluia. Sabe, meu querido, eu vi aquelas palavras sendo entoadas de um Deus que é bom, de um Deus que cuida, de um Deus que pagou um alto preço, de um Deus que nos chamou, que eu tinha um propósito, eu tinha um chamado, irmãos, para a minha igreja era sentar na terceira fileira para trás e olha lá. Mas não, meu querido, todos nós temos um chamado. Sabe, não delegue aquilo que Deus chamou para fazer apenas para o pastor, não coloque tudo nas costas dele, não, querido. Evangelizar não é só o ofício do evangelista, pregar não é só o ofício do pastor, é de vocês também. Lá fora, quando tem alguém, a oportunidade aparece, você tem que ir para cima, irmãos. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus nos chamou para fazer. O dia do galardão. Essas almas que estão lá fora sedentas por uma palavra que você tem dentro dessa igreja maravilhosa que Deus preparou para você, meu querido. Sabe o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a nós? Chega de delegar chamado. O chamado não é para ser delegado, é para ser vivido. Nós falamos aqui sobre o que está em 2 Coríntios 5, 17, 18, 19. Ele confiou a você, todos aqueles que estão em Cristo, o ministério da reconciliação. O que é isso, irmãos? É exatamente o que Cristo fazia. Você não vem para um culto apenas para se encher a ponto de ser aquele recipiente, ou aquele recipiente furado, que ouve, mas está atento no feijão que está queimando em casa, e esqueci a panela no fogo, e agora? E aí tu não presta atenção no que o pastor está pregando aqui, e aí sai vazio do culto. Então o que será que pregou mesmo? Aí tu não lembra, um recipiente furado, que ouve por um ouvido e solta por outro, ou aquele recipiente que ele até se enche da palavra, mas quando tem a oportunidade de pregar, de falar daquilo que você ouviu aqui dentro, lá fora, você não fala. Você é aquele recipiente vazio, que enche até a borda, tampa e não transborda. Mas Jesus se chamou para transbordar daquilo que você carrega, daquilo que você se enche, a palavra de Deus. Você precisa ser aquele recipiente que se enche a ponto de derramar e continua caindo. Você vai derramando daquilo que você carrega e recebe. É para isso que Jesus nos chamou, meu querido. É para esse evangelho que Ele nos chamou. Eu já estou encerrando. Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Sabe, algo interessante que Deus ele aborda nesse assunto aqui, Ele não fala, se você passar pelo fogo ou pela água, não, Ele diz, quando você passar, está falando, você vai passar, mas a diferença é que Ele está com você, meu querido. Aleluia. A diferença é que você não está sozinho. Obrigado. Você está com o Espírito Santo que foi enviado para habitar dentro de você. Oh, aleluia. Obrigado. Oh, aleluia. Porque mais uma vez, João 16:33 tem nos dito isso. Para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Viver para Cristo é uma escolha, meu querido. Não há desculpas. Até Jesus, como homem, foi tentado no deserto. Até Jesus, quando estava aqui, teve a oportunidade de fazer uma escolha. Jesus, ele podia sim desistir, abrir mão do seu chamado, do seu propósito. Porque Deus ele não obriga ninguém. Deus dá um livre-arbítrio. E foi um plano elaborado, perfeito pela Trindade, na qual Jesus disse, eis-me aqui, pode me enviar lá. E quando ele chega aqui, em uma certa ocasião, o diabo vai tentá-lo, Jesus 3 vezes. E durante as 3 vezes Jesus responde o que? A palavra. Era o diabo tentando enganar a própria palavra, o verbo, com a palavra. Mas Jesus, irmãos, ele ficou firme. Quando o diabo diz, ué, assim não é Cristo? Transforma então essas pedras em pães. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Aleluia. Mas então, vamos lá, e aí o diabo leva ele a um precipício, mas então lança-te daqui. E não está escrito, darás ordens aos teus anjos e eles te pegarão, eles te salvarão. Também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Aleluia. E por uma última vez,
O diabo, Satanás, leva Jesus e fala para ele em cima de um monte: olha só todos esses reinos aqui. Às vezes, irmãos, o mundo vai te oferecer muitas coisas para você negociar o que você tem aqui dentro. Não negocie. Então o diabo oferece: olha só, eu te darei todos esses reinos aqui, se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus, irmãos, não, diabo, você não está entendendo. Somente ao Senhor, o teu Deus, somente ao Senhor, o teu Deus, prestarás culto. Saia daqui. E aí a Bíblia continua dizendo que então os anjos vieram e os serviram. Sabe, vai surgir oportunidades da qual você terá que fazer uma escolha. Ou você fica com o que a palavra diz, ou você fica com o que o mundo diz, querido. Mas vai por mim, a palavra é muito melhor. Aleluia. Porque ela não mente, ela não volta vazia e ela cumpre o seu propósito. Aleluia. Deus te chamou para um propósito, meu querido. Ele já está fazendo algo novo. Esteja sensíveis àquilo que Deus está fazendo. Nesse mês eu declaro sobre essa igreja boas novas chegando aí, notícias chegando, celulares tocando, e aquilo, irmãos, que vocês nem imaginavam irá acontecer. Notícias, prosperidade chegando, meu querido. Se prepare para aquele ente querido que você tanto lutou para estar aqui, chegando aqui e louvando a Deus juntamente com você, porque algo novo está acontecendo neste mês. Um mês profético, um mês onde a palavra está sendo liberada. Então pegue tudo, porque de fato já aconteceu. Aleluia! Aleluia! Queridos, aleluia. isso era o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza